E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Caiaquesaurus. Nesse vídeo eu vou passar para vocês 7 dicas bem fáceis, bem rápidas de como melhorar a remada de vocês. Não é nada super técnico, não é nada visando alguém que vai querer competir, apostar corrida com caiaque, nada disso. Uma coisa que simplesmente se você fizer isso, você vai remar um pouco mais rápido, vai se cansar menos, vai prevenir lesões e vai se sentir muito mais confortável no final da sua remada. Minha primeira dica para vocês, quando vocês subirem no caiaque, forem começar a remar, regula o banco do caiaque numa posição que você fique com as costas mais ereta. Às vezes o pessoal se engana, reclina o banco, acha que é mais confortável reclinado, claro que é, mas para o movimento de remada não é a posição mais eficiente. Portanto, no momento que você começar a sua remada, se certifique que você esteja numa posição ereta sobre o caiaque. Isso vai te dar uma pegada melhor, vai te dar uma postura melhor, tenta tipo 90 graus em relação ao caiaque. Tem gente que até inclina um pouquinho mais para frente, isso pode dar até um pouco mais de impulsão, mas não é necessário. Você estando com a espinha ereta, você já vai ter uma boa remada. Segunda dica que eu dou para vocês, é mais do que natural, é óbvio, segurar corretamente no remo. Não estou nem falando em colocar as pás da maneira correta, que isso é o óbvio, é o básico do básico. Eu digo com relação às distâncias, você pegar o remo de um jeito equidistante, manter a mesma distância das suas mãos para a pá e a abertura das suas mãos é importante. Vocês podem seguir como regra, basicamente o seguinte, coloca o remo sobre a cabeça, vocês têm que ficar com os braços para cima em 90 graus. Essa é a postura correta que vai te dar uma pegada boa na remada. Terceira dica seria o alinhamento correto da sua mão com a pá do remo, para você aproveitar a totalidade da pegada que a pá vai ter na água. Para isso, tem uma maneira bem fácil. Você olha o nó da mão de vocês, essa parte de cima da mão, ela tem que estar alinhada com a borda do remo. Tem que formar tudo uma reta só, não pode estar torto. Essa é a situação correta para você começar a sua remada. Dica número 5 é uma altura correta de remada, o quanto você vai levantar a pá do remo que está fora d'água, quanto mais próximo ao caiaque você vai remar. Isso varia muito porque depende da altura de cada remador, depende da largura de cada caiaque. Tem caiaque que você não consegue fazer uma remada muito alta porque ele tem obstáculos ali, tipo porta-remo, alguma coisa que bate. Então, isso é uma coisa que varia muito de situação para situação. Mas usa mais ou menos como regra o seguinte, uma remada que vai ser eficiente vai estar você colocando a sua mão que está no remo, na parte do remo que fica fora d'água, sua mão está mais ou menos entre o seu queixo e os seus olhos. Não remar mais baixo do que isso, porque senão você perde eficiência. Sua mão estando mais ou menos na altura do queixo, do nariz, do olho, está mais do que bom. Dica número 5, na minha opinião, é a segunda coisa mais importante que tem para você ter uma boa remada. É a rotação do tronco. Pessoal, não estou falando de uma rotação exagerada, de um caiaqueiro de competição, de um cara que faz disputa olímpica. Esses viram o tronco mais que 45 graus. Eu estou falando do remador normal, mas um deslocamento de tronco, acompanhando, você ganhando maior amplitude da remada. O remo, a parte do remo que vai entrar no mar, você projetar o seu ombro um pouco à frente, fazer esse movimento de vai e volta com o ombro, imprime muito mais potência na sua remada, garante que você não vai se lesionar e o rendimento da remada é muito maior. Você percebe? Isso tem que treinar, é um pouco chatinho de pegar, mas com o tempo, quando isso passa a ser instintivo, você vai perceber uma diferença enorme no rendimento da sua remada. Vamos agora à dica número 6. Essa eu coloquei em letra maiúscula, grifada, porque de longe é o princípio básico mais importante de uma boa remada e muita gente não faz isso. A gente vê direto o vídeo do pessoal que vai pescar, que mostra como é que está remando e não está fazendo a coisa correta. Pessoal, remo, a gente empurra a parte de cima do remo e não puxa a parte de baixo. A gente não deve remar puxando a água com o remo. A maneira correta, onde você tem mais potência e principalmente você se cansa muito menos, é você empurrar a parte do remo que está com a pá para o alto e usar como uma alavanca, ficar com a mão na parte do remo que está para baixo
quase que travada, trazendo bem pouco perto do quadril, você empurra com a mão de cima, a mão de baixo segura, a pá vai automaticamente e aí você faz esse movimento de vai e volta. Experimentem, treinem isso. Depois de pouco tempo, isso passa a ser instintivo e aí, meu amigo, você vai embora. Você não sente a remada, não machuca a mão, não precisa ficar com bolha, não precisa ficar colocando esparadrapo, luva, porque a pressão no remo é muito menor e o rendimento é muito maior. Você cobre longas distâncias sem se cansar. E a sétima e última dica é você auxiliar a remada com um leve movimento de perna. Muita gente estranha, acha esquisito, pô, mas remar eu estou remando com a mão, o que tem a ver a perna? A perna ela é parte do conjunto, da mecânica do movimento quando você está remando. Portanto, se você fizer uma leve pressão, não precisa ficar pedalando não, uma leve pressão se você fizer com a sua perna do lado da mão que está colocando o remo na água, você vai ganhar mais potência na remada, o trabalho do seu corpo fica melhor. Então vai alternando também. Colocou a mão direita com o remo dentro d'água, comprime a perna direita. Vice-versa, o tempo todo, mesma coisa, é coisa de se acostumar. Depois de um certo tempo fica instintivo e a sua remada fica muito melhor. Então é isso. Para terminar o vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens dessa remada, como ela funciona bem e os resultados que eu consigo. Pessoal, eu tenho 70 anos de idade. O meu vigor físico já não é nada do que é o vigor físico de um camarada com metade da idade do que eu tenho. E olha só o que eu consigo com o meu Barracuda ProFish remando, seguindo essas pequenas dicas. Você vê que vai tranquilo, sem esforço, uma remada. Eu vou mostrar para vocês, essa é a Orla de Santos, a orla da praia inteira. Eu estou saindo da ponta da praia e indo até o José Menino. É uma distância de mais ou menos uns 4 quilômetros. Indo na manha, sem forçar. Vamos ver o resultado. Na ida foram quase 4 km, 3,82, uma média de quase 6 km por hora, cheguei a bater em mais do que 7. Vamos ver a volta, para não falarem que estava vento a favor, correnteza a favor, até abrir um pouquinho mais a curva, voltando o mesmo trajeto, toda a Orla de Santos. Dá uma olhada, mais de 4 km, a média horária 5,6. Para ver no total, eu remei quase 8 km em menos de 1h30. Mantive uma velocidade média de 5,71, quase 6 km por hora em 8 km. Como eu falei para vocês, não estava forçando barra, foi na minha remadinha geriátrica, velhinho de 70 anos e foi que uma beleza. Portanto, qual que é o segredo? Uma técnica que não precisa ser apurada, mas remada da maneira correta. Então é isso, eu espero que possa ter ajudado alguém com esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like pra gente. Se ainda não está inscrito, se inscreva. Caiaquesauros é aquele canal para todo mundo que é amarradão, que gosta pra caramba de remar. Valeu, tchau, até o próximo.